e a existência de governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Eu vivi essa conjuntura e já com uma certa compreensão daquilo que estava ocorrendo. Se fala, ou depois de algum tempo, depois da Constituição de 88, começou a se falar do momento e daquilo que os militares e civis fizeram neste país com relação a cidadãos brasileiros, não é? Isso aí, então, eu pude entender também como é que foram silenciados de forma brutal mesmo uma parcela de homens e mulheres brasileiros. Há uma discussão muito interessante sobre quem apoiou o golpe. Evidentemente, se tinha uma posição muito marcada anticomunista. E quando eu digo anticomunista, é anti mesmo. Não era um anticomunismo pela direita, porque a doutrina social da igreja, inclusive hoje, ainda, sempre foi muito crítica em relação ao capitalismo. Era por causa da perseguição religiosa que havia nos países comunistas. Mas havia ações conjuntas, havia um diálogo. Nessa época, sobretudo quando já estava instalada a ditadura, porque aí é mais a partir de 68, começou a haver um diálogo muito grande entre intelectuais católicos e marxistas na Europa e na América Latina. Tanto assim que a minha atitude inicial foi de simpatia com o golpe e com a revolução, porque de fato estava se evitando que o Brasil fosse dominado pelo comunismo. Era essa a interpretação que os militares divulgaram, que correspondia ao crescimento das forças de esquerda, do Partido Comunista, da influência no governo Goulart, embora eu acho, como a gente analisa assim, depois de passados os fatos, que sobre João Goulart não haveria um governo de orientação comunista. Mas naquela época, um governo ser liderado por um partido comunista era virar satélite da União Soviética. Inclusive uma discussão sobre o nome que se dá. É uma ditadura militar ou é uma ditadura civil-militar? Ela é uma ditadura civil-militar. Porque os empresários, porque as camadas médias apoiaram o golpe civil-militar no país. A igreja apoiou o golpe, não é? Às vezes de um modo meio que disfarçado e outros de uma forma muito ostensiva. Eu ainda morava em São Raimundo Nonato, sertão do Piauí, quando eu fazia o ginásio, estava fazendo a 4ª série do ginásio, que equivale hoje à 8ª série, sei lá. Quando entrou o padre, que era espanhol, padre Carlos Martinez, entrou na sala de aula, nós levantamos, nessa época os alunos se levantavam quando o diretor entrava, ou um professor entrava, todo mundo se levantava. Ele disse: vamos rezar o Pai Nosso, o país está salvo do comunismo. Eu não entendi nada daquilo, eu não sabia se o país estava à beira de comunismo, eu não sabia absolutamente nada no sertão e tal. E aí nós rezamos o Pai Nosso, ele disse, os sinos começaram a tocar, o sino da capelinha lá e tal. E ele disse: hoje não haverá aula. Aí eu fui jogar bola. Pronto, foi tudo que eu soube do golpe militar lá em São Raimundo Nonato em 64. A ofensiva política de direita, ela é social e culturalmente conservadora. A questão de combate ao aborto, combate ao homossexualismo, combate à família como a unidade indissolúvel de homem, mulher e filhos que vivem no mesmo teto, todas a escola sem partido, todas essas coisas que estão aí agora, na época também, isso tudo entrava em conflito com a ditadura.
houve uma lei contra a pornografia, de forma que o conservadorismo social e cultural se associava ao autoritarismo político. Na verdade, as elites brasileiras estavam já tramando, né? Tramando um golpe, né? Porque o Jango lutaram para impedir a posse de Jango, não é? E não durou muito tempo. As tramas dos bastidores levaram a um golpe que digamos, bloqueou, rompeu com o processo democrático que a gente tinha começado a viver de uma forma significativa depois da queda da ditadura varguista. Mas logo depois eu comecei a mudar de opinião, porque foi preso o advogado do Sindicato de Trabalhadores Rurais Orientados pela Igreja, que é o Dr. Manuel Emílio Gulamar. De fato, eu comecei a ser uma pessoa de esquerda mais consciente, me considerando socialista, a partir de 68, quando eu entrei na universidade. Em 65, eu vim para Teresina e fui estudar no liceu à noite. E aí eu comecei a tomar consciência de que havia um golpe militar, o que era golpe militar, mais ou menos, mas informações muito difusas, porque os professores não tratavam disso. Para tomar conhecimento disso, foi um processo meio demorado, eu comecei a ouvir coisas e fui tomando consciência de que havia um golpe militar. Então, basicamente, foi isso. É possível que nesse período a censura tenha sido mais ostensiva, intensiva, mas a censura nos meios de comunicação brasileiros, desde que eu estudo desde que comecei a estudar a República, ela sempre foi sempre muito marcante, não é? Porque 30 houve um golpe, 45 outro golpe, 64 outro golpe. E sempre que isso acontecia, os meios de comunicação eram, digamos, amordaçados. Então, a censura, as dificuldades que nós tínhamos de manifestar nossas ideias eram muitas. Você vê que o professor sempre dá um jeitinho, se quiser, de fazer isto. No começo, a gente teve ainda em 68 a participação da Faculdade de Direito, da Faculdade de Odontologia e até da Faculdade de Medicina. O nosso grupo, o que fazia mesmo era crítica, pichação, debates, cartazes, debates dentro da universidade, e isso incomodava muito o regime. Evidentemente, todos nós, sobretudo depois de 68, sofremos repressão. O Antônio José Medeiros encontrou um livro, publicado não sei por quem, por um sociólogo de merda aí, o cara dizendo que o Chaparral do Curisca era uma célula do Partido Comunista aqui e que o dinheiro vinha da Rússia. Eu falei, porra, e esse dinheiro foi para onde? Porque não me deram nem um centavo, quer dizer, eu fiquei no preju. Veja como é que o jornalismo funciona. O camarada escreve uma coisa dessa, sem saber nada, não entrevistou ninguém, não conversou com ninguém, ele simplesmente publicou, porque entendeu que o jornal era uma célula do Partido Comunista. Não tinha nenhuma ligação com o Partido Comunista. Eu fiz entrevista com muita gente da imprensa. Joel Silva, Deoclésio Dantas. Então, eles me falavam muito das suas agruras e das suas dificuldades, está registrado em entrevistas, durante a ditadura militar, civil-militar. Era muito dramático. Você não tinha o direito de falar, de escrever, eu era jornalista, eu sou jornalista formada, mas ninguém tinha direito, então viviam vendo o que é que eu escrevia. Até que um dia eu estava na nossa residência lá no Capiçales, quando chegou um carrinho daqueles pequenos jipes, com aqueles
Eu chamo baioneta, sei lá, aquelas árvores que eram, tinham vindo me buscar. Aí esse tal, eu digo, meu filho, chama seu pai que está lá em cima, que é a casa de Deus da casa. Aí ele desceu. E ele foi dizer, por que o senhor não se mete? Aí me montaram dentro do jipe, com esse turno, me levaram para o quartel de 25 pessoas. Foi tudo. Nós aqui participamos, nos preparamos para participar do Congresso Nacional da UNE 68. Antes do golpe, outubro de 68, antes do AI-5. Eu fui preso lá nessa época, mas ficamos 8 dias presos. Depois todo mundo foi liberado. Fomos presos no Presídio Tiradentes, em São Paulo, que depois foi um espaço de tortura e de presos políticos por muitos anos. Inclusive, o Frei Beto ficou lá, né? Mas não houve, foi antes do AI-5, não houve tortura, não houve, As lideranças ficaram presas por mais tempo. Os anos de chumbo, tudo que é difícil, tudo que é ruim de se falar até, né? Porque as pessoas foram mortas em maior quantidade, foram torturadas, desapareceram, calaram, ou tentaram, pelo menos de forma explícita, calaram segmentos da sociedade brasileira que poderiam falar. Outra coisa que a ditadura marcou muito foi a questão de as pessoas que eram não só a tentativa de prisão, de processo, de intimidação, mas também a perseguição na questão do trabalho. Eu fui vetado em vários trabalhos. Na época não existia concurso na universidade. E o professor Camilo, que era o reitor, muito meu amigo, disse, olha, não adianta. A assessoria de segurança da informação já deu aqui 2 vezes que eu pedi o laudo contrário à tua contratação. Eu não vou enfrentar os homens, né, porque eu não sou doido. De forma que se era o clima de intimidação, o risco da prisão e o bloqueio de alternativas de trabalho. Eu já tinha trabalhos realizados, eu já tinha uma atuação muito forte na área da cultura. E no Brasil explodiram jornais alternativos, em todo lugar. A matriz, o modelo era o Pasquim, o famoso jornal lá do grupo lá do Rio de Janeiro, o jornal dos intelectuais. E aí, em 76, eu juntei um grupo de pessoas, amigas, a maioria eram jovens estudantes. Paulo Machado era meu aluno, João de Lima, meu aluno. Eram pessoal muito jovem e experientes, assim, com o mínimo de experiência em matéria de jornal. O Albert Piauí, que já tinha feito alguma coisa no jornal O Dia, e o Arnaldo Albuquerque, que eram desenhistas, os dois, também já tinha alguma atuação no jornal O Dia. E aí nós decidimos criar esse jornal. O jornal não tinha um caráter eminentemente político. O jornal tinha um caráter cultural e humorístico, tinha muito humor. Essas coisas do humor já tinham uma conotação política, mas não direta, nunca era uma coisa muito assintosa, muito, digamos, direta. Tinha umas certas sutilezas. E publicávamos alguns autores de fora do Piauí. Agentes da Polícia Federal ficavam ouvindo as emissoras, claro, ficavam ouvindo as emissoras de rádio. E um dia, acho que num programa do Benjamin, não sei o nome dele agora, não lembro todo, mas era um locutor da Rádio Pioneira. E a discotecária chegou um disco do Chico, com a letra do Chico, e eles botaram para rodar. Em minutos, a Polícia Federal chegou lá e mandou retirar, e ainda deu um esculacho neles,
perguntando quem é que tinha autorizado a rodar aquela música. Esse é o exemplo mais que eu lembro, que está muito, ele volta na minha memória o tempo todo, mas Deoclésio Dantas teve muitos textos proibidos, e depois Deoclésio Dantas, eu vou ver Deoclésio Dantas da direita, assim, da centro para a direita, né? Mas é verdade, ele foi censurado muitas vezes, tanto no rádio quanto em jornais. Bom, o primeiro número saiu, em 76, e não aconteceu nada. Nada. Ninguém tomou conhecimento. Não houve nenhuma resposta, digamos assim, de público. Mas aí a Polícia Federal bateu lá em casa no dia seguinte, querendo saber quem financiava o jornal, quem eram os colaboradores, nome e profissão de cada um, onde é que vivia, onde é que morava e tal. E isso também eu não sabia. Onde morava cada um, eu não tinha uma ideia. E eles não acreditavam que eu, como professor, pudesse financiar um jornal. O jornal era todo bancado por mim. Quem pagava a impressão do jornal era eu. E as pessoas colaboravam. Ninguém ganhava nada. Dodô Macedo, Albert Piauí, João de Lima, Paulo Machado, Jorge Riso, Açaí Campelo. Ninguém ganhava absolutamente. Fábio Torres. Ninguém ganhava nada. Todo mundo fazia pelo prazer de fazer o jornal. Aí me prenderam. Botaram uma gaiola dele. No quarto, hoje eu passo e olho lá. Fechado, hein? Me interrogavam, não de dia. De dia é muito fácil eu falar com você. E à noite, meio escuro no quarto, e eu de costa para a porta, e quem viria por trás de mim? Era ali que me fazia os interrogatórios. Uma pergunta, nunca me esqueci dessa pergunta. Por que que a senhora deixa seus filhos, sua família, e vai se meter em negócio de comunismo, de política? Nessa época, o Antônio José Medeiros tinha chegado do Canadá e também se juntou ao jornal. Ele não foi fundador do jornal, mas virou colaborador. E aí aconteceu que um cara do Ceará veio para Teresina e se hospedou na casa do Antônio José Medeiros, aqui na rua Lisandro Nogueira. E esse cara vinha na mira da Polícia Federal há muito tempo. Na semana que ele chegou, saiu o jornal, o número 5. E aí, de repente, a universidade amanheceu toda pichada. Fora ditadura, baixa ditadura, aqueles tipos de chavões da época. E aí, o Antônio José Medeiros já tinha uma história também, já tinha sido preso na época do regime militar. O resultado é que prenderam o Antônio José, prenderam esse camarada, que eu não sei o nome, prenderam o Albert Piauí e prenderam o Jorge Riso. Não prenderam os camaradas pelo jornal. Aí houve uma confusão. As pessoas pensaram que o jornal é que tinha dado origem às prisões. Não. A prisão dessas pessoas foi em razão desse cara do Ceará que veio para cá. Meu irmão, Antônio de Santos Rocha, era secretário de Justiça da época. Pode ser que tenha influenciado. Pode ser, né? Mas não sei. Sei que quando me vieram, me pegaram no quartel e levar para casa, ele estava lá em casa, ali na Rua Campos Salles, ele estava, minha mãe morava ali. E ele estava lá me esperando, ele me abraçou chorando muito. Eu sei que eu acho que foi ele que me fez, que me soltou, senão eu poderia não ter nem saído de lá, ter sido morta, né? Porque estava matando, se era matando gente todo dia. Mas eu saí assim, eu acho que foi meu irmão, que era secretário de segurança, e deve ter interferido e pedido que me soltasse. Mas depois que me levaram, assim, do quartel do 25 para o quartel militar. Aí depois foi que ali me soltaram. Eu voltei para casa e reconstruí minha vida. Ah, houve repressão? Sim, claro que houve. O problema é que o Piauí é o Piauí. As coisas que acontecem no Piauí, elas não repercutem lá fora, mas muita gente padeceu horrores aqui.
pessoas foram presas, tiveram problemas, perderam o emprego e a repressão existiu. Agora, se você comparar a repressão aqui com a repressão que aconteceu em outras regiões do Brasil, aí parece brincadeira de menina, porque, na verdade, o número de pessoas envolvidas também no Piauí era um número relativamente pequeno. Então, as figurinhas carimbadas sofreram um bocado em Teresina. Cuidado, essa história de que aqui não houve repressão sim. Houve repressão sim e muita gente sofreu. Agora, eu não vou bancar o herói, eu não sofri nada pessoalmente. O meu sofrimento era a impossibilidade de fazer aquilo que a gente queria por medo mesmo. Você às vezes queria fazer um artigo, uma coisa, mas aí existia autocensura. Não, se eu fizer isso vai ter implicações tais, e a gente não fazia. Mas o jornal não sofreu censura prévia e eu nunca fui incomodado. Eles iam à minha casa, não me convocavam para ir à Polícia Federal, eles iam à minha casa, era sempre o mesmo cara, fazia as mesmas perguntas e ia embora. Mas repressão houve aqui, houve sim, muita gente pagou um preço muito alto. A repercussão é um repúdio que a pessoa não diz, mas mostra. Se eu não gosto de você, eu faço de conta que não lhe vejo, não falo com você. É isso, machuca a gente. Você passa que vê aquela pessoa e sabe que ela lhe conhece, você dá um bom dia, ela não responde. Então você sentia que era repudiada. E diziam, e aí é que o povo dizia que meu filho era filho da Revolução. Por quê? Aí ele dizia, não, mamãe, eu sou filho do Maranhão. Porque ele também sentia aquele sofrimento. Esse tinha 17 anos e andava de bicicleta também, caía na rua, ninguém segurava, ninguém. As minhas filhas que estudavam no liceu, diziam, mamãe, que a gente não gosta de estudar, sai daí, é filha da comunista, sai daí, não fala com ela não. Olha, tudo isso martiriza a gente.